Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Chegando aqui para a gente falar do jogo de ontem, né? Da classificação do Bahia, semifinal da Copa do Nordeste. Que bom, né? Que maravilha. Eu sempre, assim, eu trabalho no futebol, né? A gente trabalha com comunicação aqui falando de futebol. Eu sempre fico feliz, empolgado quando os nossos times conseguem avançar nas fases das competições. E o Bahia ontem, em cima do Fortaleza, eu disse aqui que é o maior clássico, né? Entendo, e eu acho que vocês também. O maior clássico hoje do Nordeste é Bahia e Fortaleza. São as duas melhores equipes. Vejo que o Fortaleza está na Libertadores da América. Fortaleza que nos últimos anos vem fazendo boas campanhas. Mas esse ano não está muito bem, é verdade. Mas é aquela coisa, né? De um time que pode se recuperar a qualquer momento. E não deixamos de falar isso na véspera do jogo, que o time do Fortaleza, Vojvoda, por várias vezes, o técnico do Fortaleza, pegou o time, inclusive na zona de rebaixamento, e levou o time para a Libertadores da América. A zona de rebaixamento do Brasileiro levou para a Libertadores. Então é um time que tem jogadores com qualidade, que pode crescer e pode evoluir a qualquer momento. E o Bahia ontem passou, isso é que é importante, ter passado de fase, agora está na semifinal. O Bahia em busca aí de mais um título do Nordeste, seria o quinto, e o Bahia se isola como o maior ganhador se ele chegar a esse título esse ano dessa competição. O técnico Rogério Ceni, na entrevista coletiva ontem, inclusive, toca nesse assunto, e na maioria das vezes nas coletivas, o Rogério tem falado dessa questão de evoluir aos poucos, né? E que ele entende essa questão do Grupo City, ele tem que estar inserido no contexto. O Rogério, ele não pode se afastar do planejamento, ele não pode se afastar do princípio, né, do Grupo City, daquilo que o Grupo City pensa. Então as coisas são passadas para o Cadu Santoro, para o seu CEO, né, do Bahia, e chega, claro, no Rogério Ceni. Tem que ser dessa maneira, tem que ser daquela outra. Até quando é perguntado, né, sobre a questão das contratações, ele diz que sabe que o Bahia precisa pontuar as contratações. Falou da questão do Canu, que ficou fora, falou da questão do Eric no meio de campo. Aliás, no Eric no meio de campo, o próprio Rogério Ceni fala que para essa posição o Bahia tem outros jogadores lá. Isso tudo, se Rogério estivesse num outro time, talvez ele não falasse, né? Uma outra administração. Como ele está na administração do Grupo City, né, que sabe como é, que não vai investir, sair gastando dinheiro, é um investidor, é uma SAF, não é só contratar para ganhar títulos, é contratar para poder revender depois. Então tem que pensar sobre isso. E o Rogério destaca que ele tem o Nestor, ele tem o Michel Araújo, ele tem Acevedo, ele tem alguns jogadores para o meio de campo. Aí fala que para a zaga, porque perdeu o Canu, pode ser para um atacante. Mas o Bahia, a gente sabe que precisa de um goleiro, a gente sabe que o Bahia precisa ainda de um lateral esquerdo. Lateral eu acho que não vai contratar, queira ou não, o Bahia tem o Zé Guilherme chegando aí. O Borducci, que se machuca o tempo inteiro, é incrível como o Borducci se machuca. E o Juba, que tem jogado, o Juba tem um físico muito bom, preparo físico muito bom, né? E acho que o Bahia não vai contratar lateral esquerdo, mas o Rogério ontem falou, e nesse crescimento, né, aos poucos, de ir ganhando uma competição ou outra. Fala inclusive da Copa do Nordeste. Ele destaca a Copa do Nordeste como das 4 competições que o Bahia tem daqui para frente: Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. A menos importante é a Copa do Nordeste. Menos importante, mas para o torcedor não quer saber. Porque você tem que avaliar também a questão de qual é que você tem maior possibilidade de ganhar. A Copa do Nordeste. Então vai ter que brigar para ganhar, quanto mais agora que chegou na semifinal. Porque o Rogério, ele destaca que teve uma parada, que os jogadores estavam muito desgastados e que voltaram agora, que tem jogo de 3 em 3 dias, que vai ter que fazer modificações no time. Aí o torcedor ontem mesmo começou a mandar mensagem querendo que o Rogério coloque o time principal para jogar contra o Ceará, que é o próximo jogo da semifinal, e se o Bahia passar na final dessa competição, porque, queira ou não, é um título. Veja a festa que o torcedor fez no Campeonato Baiano, os próprios jogadores do Bahia, o próprio Bahia fez e foi divulgado, e o Bahia, se ganhar uma competição importante regional. Para o Nordeste é a maior competição. Então, o Rogério minimizou ontem a situação, mas o Bahia tem que buscar ganhar. Sobre o jogo de ontem, o Bahia não fez o jogo dos sonhos, mesmo o primeiro tempo, que muitos falaram: mas o Bahia jogou muito bem o primeiro tempo. Não vi dessa maneira. Eu acho que o Bahia jogou para o gasto para ganhar de 2-0.
né? Se você parar para analisar, o Bahia foi superior ao Fortaleza, porque antes dos gols, o Bahia teve uma bola na trave do Juba, pegou muito bem a bola, bateu na trave no poste direito do goleiro João Ricardo do Fortaleza. Teve uma jogada do Everton Ribeiro também pelo lado direito, a bola passou pelo Willian José, e depois o Bahia fez os gols. Teve um pênalti, o árbitro marcou, contestado, mas foi lá e marcou. O Willian José bateu bem, fez o gol. E depois um gol improvável, né? Um chute de Caio Alexandre, além do ex, de fora da área. Ele chuta no meio do gol. Vocês lembram aquele gol do Gelson, que o Gelson tomou em 1979, Gelson do Vitória, no chute do Fito na decisão do Campeonato Baiano, que o Fito chuta, ele pega, a bola sai batendo nele e entra. Foi o gol ontem que o Caio Alexandre fez, o goleiro tentou pegar, a bola terminou passando. Alguns detalhes sobre o primeiro tempo que a gente observou. O Bahia é um time que vem jogando à base da posse de bola, da construção inicial, a partir dos zagueiros que tem construído bem, tanto o David Duarte, que foi o melhor em campo ontem, jogou muito, tirou tudo dali da área, o David Duarte, o Mingo com os laterais também, mas principalmente com o Caio Alexandre. E o Vojvoda, conhecendo o Caio Alexandre, foi jogador dele, sabe como o Bahia joga. O que é que ele fez? É que os times têm que fazer, estudar o adversário, ver onde é que o adversário é grande, onde é que o adversário cresce e tentar minimizar essa situação. Foi o que o Vojvoda fez ontem e o Caio Alexandre não teve espaço para construir a partir dali da sua zaga, da intermediária defensiva. O Everton Ribeiro muito marcado, preso também, tanto é que o Juba vinha muito para o meio de campo para tentar abrir isso. O Mingo tentava vir para o lado esquerdo, mas é sempre perigoso, né? Quando você faz essa inversão, já o Caio Alexandre está um pouco na frente, porque com essa linha de 3 jogadores mais avançada, a linha intermediária defensiva do Bahia, o Caio Alexandre teve que ir para o meio de campo. E a construção do Caio Alexandre é aquela coisa que eu digo, jogar Acevedo com o Caio Alexandre é complicado, porque o Caio Alexandre, ele não cacuete para jogar como segundo volante um pouco mais avançado, ele tem que iniciar, ele tem que jogar de frente, e ele foi muito marcado. Isso prejudicou a evolução, né? Aquela construção do Bahia, da bola chegar com mais qualidade, um pouco mais à frente no Jean Lucas, né? Nos laterais, um pouco mais avançados, a inversão que não houve, né? No posicionamento lá na frente, porque você tem Ademir na direita, Pulga na esquerda e o Willian José centralizado. Como estava preso ali o Caio Alexandre sem poder sair para construir, então o Bahia teve muita dificuldade e aí deu essa possibilidade do Fortaleza ter a posse. Como o Bahia fez 2-0, nada melhor para um treinador terminar o primeiro tempo com 2-0 num jogo difícil como esse jogo de ontem, né? Aí o Fortaleza veio para cima e o Bahia, tô aqui. O papel do Bahia é aquele, tô aqui. Só acho que o Rogério demorou muito para tirar Everton Ribeiro. Ele que tem costume de tirar, né, o Everton Ribeiro logo no início do segundo tempo. Ontem o Everton parecia cansado e o Bahia precisava de alguém de apoio ali, já que estava tomando uma pressão do time do Fortaleza. Acho que demorou para entrar o Acevedo tinha que ter entrado logo ali para dar uma ajustada nessa situação, sim, até porque o Caio Alexandre já tinha um cartão amarelo, né? Podia ter entrado antes ali o Acevedo, que entrou e arrebentou com o jogo na marcação. Ele marca muito bem, distribui bem a bola. Como o Fortaleza já estava necessitando de fazer o gol, mudou a sua postura tática, aí o Acevedo teve até espaço para sair jogando. Só que o ataque já não estava com muitos jogadores, porque o Bahia estava tomando pressão, é claro. Entrou o Thiago, entrou o Lúcio Rodrigues, entrou o Kaique, e esses caras tiveram que voltar também na marcação, e o Bahia não conseguiu encaixar um contra-ataque contra a equipe do Fortaleza. Fortaleza fez um gol, um cruzamento para a área, a bola foi tirada ali para meia-lua mais ou menos, e o jogador Matheus Pereira, né, pegou de fora da área, fez um belo gol, um chute forte, e fez o gol 2-1, e aí terminou 2-1, Bahia classificado, muita festa do torcedor do Bahia, e agora o Bahia espera o Ceará na Copa do Nordeste, e o Bahia tem tudo para vencer. Eu preferia o Sport, porque o Ceará tem o Condé já sabe como é que o Bahia joga, já conhece isso aqui muito mais, mas quem passou foi o Ceará, não pode escolher, o Bahia tem que ir para cima e tentar ganhar essa Copa do Nordeste. É a semifinal, a gente nem sabe quando esperar a CBF marcar. Próximo jogo do Bahia é contra o Atlético Mineiro, né? O Bahia vai ter que ganhar. O Atlético Mineiro está até em crise lá, essa questão de jogadores com diretoria, salários atrasados, premiação atrasada, então os jogadores estão meio aborrecidos lá. Isso pode, quem sabe, até favorecer e ajudar o Bahia. Portanto, minha gente, é isso aí. Valeu, Bahia, classificado a semifinais. É sempre muito bom para o nome, para o ranking,
para ver a postura do Bahia, para ter o respeito mais dos adversários, chegar aí uma semifinal dessa competição. Gente, grande abraço aí, viu? Deixa o like no nosso canal, abençoe, Deus abençoe a todo mundo aí. Fica bem.